4 ou 5 cavalheiros debatem uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração para os espíritos. A casa ficava lá no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, iluminada a vela, cuja luz fundia com o luar que vinha lá de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam em uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos trabalhos do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam. Mas havia na sala um quinto personagem, calado, cochilando, pensando, cuja resposta no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução. E, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca. Defendia-se da abstenção como um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e querubins não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse essa mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes, desafiou-o a demonstrar o que dizia e se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Faz-se não quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra. E não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal, e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu então a Jacobina alguma opinião, uma conjectura ao menos. Nem conjectura, nem opinião. Uma ou outra pode dar lugar a discernimento, e, como sabem, eu não discuto. Mas, se quiserem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, no qual ressalta a grande demonstração da matéria de que se trata. Primeiramente, não existe apenas uma alma, há 2. Mas 2? Nada menos que 2 almas. Cada criatura humana traz consigo 2 almas. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade. Podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não aceito réplica. Se me replicarem, acabo meu charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor e etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida. Como a primeira, as 2 completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior àquele judeu eram seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que me enterras no coração. Vejam bem esta frase. A perda dos ducados, a alma exterior, era a morte para ele. É preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Senhor, muda de natureza e de estado. Não aluna certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse Camões que morria, e o poder, que foi a alma exterior de César e Cromwell,
são almas energéticas exclusivas, mas há outras, embora energéticas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade. Suponhamos. Pela minha parte, eu conheço uma senhora, gentilíssima na verdade, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile de cassino, a Rodovidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião. E assim, muitos outros casos. Eu mesmo tenho participado dessas trocas. Não as relato porque iria muito longe. Restringo-me aos casos em que lhes falei. No episódio dos meus 25 anos, os 4 companheiros, ansiosos para ouvir o caso prometido, esqueceram da controvérsia. Santa curiosidade, tu não é só a alma da civilização? És também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos. Era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Imagina o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-me seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro senão o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita, nasceu da simples distinção. Lembra-me de muitos rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas satisfeitas com a minha nomeação. A prova disso é que todo o meu fardamento me foi dado por amigos. Uma de minhas tias, Dona Marcolina, viúva de Capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, em um sítio escuso e solitário, desejou ter-me com ela e pediu que eu levasse a farda. Fui, acompanhada de um pajem, que daí a dias tornou a vila, porque tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me, chamava-me o seu alferes, e achava-me um rapagão bonito. E como era um tanto patusca, chegou a afirmar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia um só que me pusesse o pé adiante. E sempre alferres. Era alferres para cá, alferres para lá, alferres a toda hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes. E ela brandava a cabeça e dizia que não, que era senhor alferres. O cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor alferes. E não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar e era o primeiro servido. Não imagino. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho. Obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura,
uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa. Mas não houveram forças que a demovessem do propósito. Dizia sempre que não fazia falta, que era só por algumas semanas. E, finalmente, que o senhor dos alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções e obséquios fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu? Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas se equilibraram, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou uma parte mínima da humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que antes era o sol, o ar, o campo, os olhares das moças, mudou de natureza. Passou a ser a cortesia e o sapapé da casa. Tudo que me falava do posto, nada que me falava do homem. A única parte cidadão que foi comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra se dispersou no ar no passado. Não lhes custa acreditar? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Ah, vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo, a consciência do homem se obliterava. A do alferes se tornava viva e intensa. O fim de 3 semanas era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, alferes. Era mãe extremosa, armou logo uma viagem. Pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que se fosse aflição, disporia ao contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes e um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar-me, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais leve. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, e, de certa maneira, compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos, e o alferes de minuto a minuto. E o alferes é muito bonito, e o alferes há de ser coronel, e o alferes há de se casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Na manhã seguinte, encontrei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou de iniciativa própria, resolveram fugir naquela noite. E assim fizeram. Encontrei-me só. Somente eu, sozinho, dentre 4 paredes. Diante daquele terreiro deserto e aquela roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala tudo. Ninguém. Um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida sacudindo as moscas e 3 bois. Mesmo os cães tinham sido levados pelos escravos.
não tinha um ente humano. Pergunto-lhes se isso era melhor do que ter morrido. Era pior, e não por medo. Juro que não tive medo. Era até um pouco atrevidinho, tanto que nem senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ter com ela para lhe dar a triste notícia ou se ficava para cuidar da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa e porque, se minha prima enferma estava mal, eu ia apenas aumentar a dor da mãe, sem medicamento algum. Finalmente, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que ele já havia saído há 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele. À tarde comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse mais consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou naquele dia, e nem no outro, e nem naquela semana toda. E a minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abraçou a terra com uma obstinação mais cansativa. E as horas batiam de século em século no relógio velho da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria-me a alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei que este famoso estribilhinho: Never, forever, forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Me recordei daqueles dias midonhos. Era exatamente assim que fazia o relógio de tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não era o golpe de pêndula. Era um diálogo do abismo. Um cochicho do nada. E a noite? Não que a noite fosse mais silenciosa. O silêncio era o mesmo que de dia. Mas a noite era a escuridão, era a solidão, ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém na sala, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em lugar nenhum. Riem-se. Sim, parece que tinha um pouco de medo. Fora bom se pudesse ter medo, viveria. Mas o característico daquela situação é que nem sequer podia ter medo. Isto é, medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, guardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo e me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro, o de capitão ou major. E tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único. Porque a alma interior perdia a ação exclusiva e se tornava dependente daquela que teimava em não voltar. Não voltava. Eu ia afora, olhava de um lado a outro, nada, nenhum sinal de regresso. Assim como na lenda francesa. Surren, surren, ne veux-tu revenir? E tudo o que via era a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala.
Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa. Um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo. Mas o estilo, como tia Marcolina, deixava-se estar. Sir N, coisa nenhuma. Quando muito, via negrejar a tinta e alvejar o papel. Mas não comia? Comia mal. Frutas, farinhas, conservas, mas suportaria tudo se não fosse a terrível situação moral em que me encontrava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outras dava beliscões nas pernas, e tudo se resumia em apenas uma sensação de dor ou de cansaço, e nada mais. Silêncio, total silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, sublinhado apenas pelo tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era uma abstenção deliberada. Não tinha um motivo. Era um impulso consciente. Um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo naquela casa solitária. E, se tal explicação é verdadeira, nada mostra melhor a contradição humana, porque ao fim de 8 dias deu-me na veneta de olhar-me, justamente com o fim de ver-me 2. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Mas tal não era a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à hesitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. Lá estava o gesto, mas disperso, escassado, mutilado. Entrei-me a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrepito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Se forem capazes de adivinhar qual foi minha ideia. Diga! Estava a olhar o vidro com a persistência de um desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de formas soltas e informes, quando tive o pensamento. Não são capazes de adivinhar. Mas diga! Lembrou-me de vestir a farda de alferes. Vestia. Aprontei-me de todo. E, como estava defronte do espelho, levantei os olhos. E não lhes digo nada. O vidro reproduziu, então, a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma, ausente como a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo. Abre os olhos sem ver. Depois começa a ver.
Distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que antes era sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro. Recuava, gesticulava, sorria. E o espelho exprimia tudo. Não era mais um autônomo. Era um ente animado. Daí em diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, pensando, meditando. No fim de 2 ou 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador já tinha descido as escadas.